Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Durante algumas semanas eu tenho usado o podcast da sexta-feira para falar sobre o casamento. Um relacionamento super importante para nós e uma bênção enorme que Deus deu para os seres humanos. Hoje eu quero falar para os homens, especificamente sobre um mandamento que Deus dá para os maridos. E no final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 602 das nossas perguntas diárias para testar e desafiar seu conhecimento das Escrituras. Mas primeiro, homens, prestem atenção. Quando nós pensamos sobre o amor no casamento, a tendência é de pensar sobre sentimentos românticos inexplicáveis. Livros e filmes reforçam o entendimento do romantismo, frequentemente sugerindo que o amor seja alguma força irresistível que simplesmente acontece. Amor à primeira vista. Dessa perspectiva, quem lê ou assiste pode ser induzido a torcer por um amor de traição que viola votos e destrói famílias. Carinho, afeto, atração física tem seu lugar no casamento, mas há um aspecto do amor mais profundo encontrado nas instruções que o apóstolo Paulo deu aos casais, especificamente aos maridos. Ele disse em Efésios capítulo 5, começando no versículo 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. A palavra original, traduzida ame aqui, descreve amor que envolve uma escolha, a decisão de amar. Nas Escrituras, essa palavra é definida por Deus, não pelas preferências da cultura humana. O amor descrito aqui é a decisão do marido de procurar e promover o bem da sua esposa. Considerando a comparação que Paulo faz entre o casamento e a relação de Cristo e a igreja, não podemos ignorar a importância de procurar o bem-estar espiritual e eterno da esposa. Maridos que respeitam a palavra de Deus desejam e promovem a salvação da esposa. No texto citado, esse verbo é um imperativo, ou seja, uma ordem, um mandamento. O amor que Deus exige dos maridos não é um incontrolável sentimento. Esse amor não acontece por acaso e não acaba por si só. O homem decide amar a mulher porque Deus lhe mandou. Observamos também que Paulo não falou de um amor condicional. Ele não disse para o marido amar se a mulher for bondosa, submissa ou bonita. Ele mandou que amasse. Ponto final. Eu tenho conversado com muitos casais com problemas. Às vezes já chegando ao ponto de se separarem. E às vezes os homens dizem que a lua de mel acabou há muito tempo. Confessam não amar a mulher. Alguns se assustam com a minha resposta de ler as palavras de Paulo em Efésios 5, versículo 25, e falar para o homem que ele precisa se arrepender, pedir perdão à esposa e buscar o perdão de Deus. O homem que não ama a esposa está pecando e precisa se arrepender. Amar a mulher é mandamento de Deus para todos os maridos.
Você acertou a resposta à pergunta 602? Na volta da sua terceira viagem, Paulo saiu de Filipos e encontrou vários irmãos em qual cidade da Ásia? Alternativas: A. Troade, B. Corinto, C. Tessalônica ou D. Tiatira. A resposta correta, alternativa A. Troade. Conforme nós encontramos em Atos capítulo 20, versículo 6. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Atos capítulo 20, versículo 6. E para hoje uma pergunta que vem da história do Antigo Testamento. Qual primo do rei Saul foi o general ou capitão do seu exército? Alternativas: A. Davi, B. Abner, C. Eliabe ou D. Joabe. A resposta vem no final do próximo episódio, Estrangeiros e Peregrinos. Para os homens casados, nós temos um privilégio e uma responsabilidade de amar a esposa. Vamos ser fiéis. Vamos imitar o amor de Cristo em nossas atitudes e condutas para com a própria esposa. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.